Então, gente, vamos aqui à correção do primeiro flip sobre fluxo da informação genética, tá bom? A biologia molecular foca primariamente na inter-relação entre dois ácidos nucleicos, DNA e RNA, e na maneira como eles são utilizados para a síntese de polipeptídeos, os componentes básicos de todas as proteínas. Os ácidos nucleicos foram originalmente isolados do núcleo de células brancas sanguíneas, mas podem ser encontrados na maioria das células e nos vírus. Dessa forma, aponte qual das afirmativas abaixo apresenta acerca do fluxo da informação genética está incorreta. Existem vários tipos distintos de moléculas de RNA, mas eles podem ser divididos em duas grandes classes principais: os RNAs codificantes e os RNAs não codificantes. De fato, a gente tem muitos RNAs, né, mas existem RNAs que codificam proteínas e existem aqueles que não codificam. Com isso, a gente consegue agrupar todos eles. Tá? Essa seria, portanto, o verdadeiro. B. O fluxo da informação genética normalmente ocorre em sentido único. O DNA é transcrito para a produção de RNA, e então o RNA é utilizado para a produção de polipeptídeos que, subsequentemente, formam as proteínas. Então, gente, ele usa a palavra normalmente exatamente pela questão dos retrovírus, né, que fazem DNA a partir de RNA, e aí estaria errado se ele não colocasse normalmente, né? Então, essa afirmativa também está errada, ou está certa, desculpa. A informação genética é codificada em uma sequência linear de nucleotídeos do DNA e decodificada em grupos de 3 nucleotídeos por vez, que eles chamam de triplets, para gerar uma sequência linear de nucleotídeos no RNA. Veja, ele faz a descrição, na verdade, da tradução e não da transcrição, né? Porque na tradução, de fato, os nucleotídeos são lidos 3 a 3. Mas quando eu tenho a transcrição do RNA, na verdade, os nucleotídeos são copiados 1 a 1, né? São transcritos, na verdade, 1 a 1. Tá? E não em tríplices. Em tríplices são, na verdade, aqui os códons, né? Então, os códons que se ligam aos anticódons do RNA transportador, de fato, são lidos em trincas, mas o RNA mensageiro não é sintetizado em trincas, diferente do que ocorre para a síntese de proteínas, tá bom? Então, essa opção aqui, gente, é errada. Portanto, aqui é que devemos marcar, tá? Um gene é uma parte determinada da molécula de DNA que serve como molde para fazer a molécula de RNA funcionalmente ativo, que será decodificado para gerar uma sequência polipeptídica. Veja, aqui ele emprega talvez a mais antiga definição de gene, né, que já foi muito difundida anteriormente, mas que hoje vem sofrendo atualizações, né? Então, assim, embora essa afirmativa hoje aqui não seja 100% correta, né, porque existem genes, né, que não codificam proteínas, codificam apenas RNAs regulatórios. Sequências regulatórias também são reconhecidas como genes, então essa definição de gene, a definição clássica, né, ela já vem sendo remodelada ao longo do tempo. Porém, essa C, digamos assim, ela consegue ser mais errada. E aí, portanto, devemos marcá-la, tá bom, gente? Vamos ler a E. Em função da universalidade, a sequência da transmissão da informação genética foi descrita como dogma central da biologia molecular, que coloca essenciais em todos os organismos celulares 2 processos, a transcrição e a tradução. Tá? Então, todos os seres vivos fazem transcrição e fazem tradução. Por isso, então, essa opção aqui está correta. Genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Então a gente tem um diagrama que mostra que o DNA se replica, né? Esse ciclo significa isso. A gente tem aqui que é possível fazer DNA e RNA, que seria a transcrição, e essa seta é de ida e volta, ou seja, é possível também fazer DNA a partir de RNA, que é um processo que a gente falou que usa uma enzima
chamada de transcriptase reversa, que é presente nos retrovírus, como o HIV, por exemplo. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma molécula de RNA dando origem a 3 proteínas distintas. Depende-se do modelo o quê? Então, vamos lá. Uma única molécula que participa da produção das proteínas é o DNA. Então, a A seria falsa, porque, veja, participam da síntese proteica uma molécula de DNA e uma molécula de RNA. Então, está fora essa letra A. O fluxo da informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Veja, eu não posso marcar essa, por quê? Porque a gente tem aqui essa seta indo e voltando com relação a DNA e RNA. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição, ou seja, síntese de RNA mensageiro a partir de DNA, são as proteínas. Isso é falso, porque as fontes de informações ativas durante o processo de transcrição é exatamente a molécula de DNA. A letra D diz o seguinte: é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Então eu tenho um produto de transcrição único, que aqui é o RNA, dando origem a 3 proteínas diferentes, né, manifestando aí a ação de um processo chamado de processamento de RNA ou splicing de RNA, tá? Onde a gente tem uma molécula de RNA que se arranja de diferentes formas, dando origem a RNAs maduros diferentes, e eles originam proteínas diferentes. A letra E, a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples linearizada. Veja, DNA circular a gente encontra prioritariamente em bactérias, né? Então, em seres superiores, normalmente a gente encontra DNA linear, né? Não encontra DNA circular. Talvez esse ciclo aqui possa confundir, né? Mas esse DNA não é circular, tá bom, gente? Então aqui a gente está num processo em que a gente tem um splicing, né? Splicing é típico de seres eucarióticos, né? Então não temos aí o DNA circular, né? Então abaixo está representado o filamento 1 de uma molécula de ácido nucleico, presente no interior do núcleo de uma célula. Qual seria a sequência correta encontrada na molécula de RNA mensageiro transcrita a partir do filamento 2? A gente vai fazer aqui do lado, ó. Então assim, a gente tem o filamento 1 e tem o filamento 2. E o RNA mensageiro, ele é produzido, utiliza como molde, na verdade, é produzido a partir da fita líder, né, que seria exatamente essa fita aqui 2. Então, a primeira coisa a fazer seria montar a outra fita, que seria G, seria A de novo, seria G, seria C e T, belezinha? E agora a gente teria o RNA mensageiro. O RNA mensageiro seria A, U de novo, C, G e A. Então a gente procuraria a opção que seria CUU, CGA, que seria exatamente aqui a opção D de dado, beleza? Então vamos destacá-la em vermelho. Então vamos lá. A duplicação do DNA é um processo pelo qual as informações genéticas se propagam nas células a cada geração. Suponha que a molécula de DNA radioativo e precursores não radioativos sejam adicionados a um tubo de ensaio. Considerando que a replicação ocorra normalmente, o que será encontrado no tubo de ensaio após 2 ciclos de replicação? Gente, para essa questão eu vou fazer assim. Eu vou simbolizar a fita de DNA radioativa por As em vermelho, tá? Então, no início, no tempo 0, ele tem uma fita de DNA, que eu simbolizo a dupla fita, tá? Esse aqui seria no tempo 0, vou botar aqui T igual a 0, entre parênteses, beleza?
Então eu tenho uma fita radioativa, né, uma fita dupla radioativa composta por duas fitas simples radioativas, né? Aí, no tempo 2, eu vou ter agora uma fita que é metade radioativa e a outra metade não radioativa, né? Eu vou pintar aqui de preto. E a minha outra fita, ponto e vírgula aqui para separar, a minha outra fita seria da mesma forma. Uma fita, uma metade, né, da molécula de DNA radioativa e a outra metade não radioativa. Tá? Vou simbolizar aqui, então temos duas moléculas, esse aqui é o tempo igual a 1. Desculpa, gente. Tempo igual a 1. Aí a gente teria agora o tempo igual a 2, onde cada uma dessas fitas vai se abrir e vão formar 4 fitas agora. Então, a primeira fita se abrindo, ela vai dar origem a uma fita de DNA 100% não radioativa, vai dar origem a uma fita de DNA com metade das moléculas radioativas. E pensando agora na outra fita, a gente vai ter a mesma coisa, ou seja, uma molécula de DNA que é totalmente não radioativa e uma molécula de DNA que a gente tem uma parte radioativa e a outra não, seria o tempo igual a 2. Pronto, então o que ele quer saber é exatamente isso aqui, ó. A gente vai ter o quê? Duas moléculas sem radiação, que seria essa, e duas moléculas com radiação, que seria essa e essa. Então seria essa C, duas moléculas de DNA com duas fitas não radioativas, e duas moléculas de DNA com duas fitas radioativas. Não, peraí. Duas moléculas de DNA com duas fitas não radioativas e duas moléculas de DNA com uma fita radioativa e uma fita não radioativa seria a nossa opção correta aqui para essa questão. Vou pintar aqui de vermelho, tá bom, gente? Vamos dar prosseguimento. No mecanismo de transcrição, ou seja, síntese de RNA mensageiro, uma das fitas de DNA, a fita molde, é transcrita em RNA mensageiro pela ação de um peptídeo sinalizador iniciador. Não, aquele que quis confundir vocês, né? Tipo, e até confunde de um jeito bem atrapalhado, que seria mais ou menos a definição de primer, só que primer não é um peptídeo, né? É uma sequência de RNA, né? Que realmente sinaliza o início da duplicação do DNA, mas não seria o caso. 2 RNA ribossômicos acoplados? Não, tá errado, né, gente? Porque, na verdade, aqui ele quis confundir as duas subunidades, né, do ribossomo. Porém, as duas subunidades do ribossomo nem participam da transcrição, né? Elas participariam da tradução. E não são 2 RNAs ribossômicos, são muitos, né, que compõem a subunidade 60S e 40S. Uma enzima denominada RNA polimerase dependente de DNA. Essa seria a nossa opção correta, né? Vou pintar aqui de vermelho, né? Então a RNA polimerase dependente de DNA reconhece o DNA e faz ali a transcrição da informação. Ela vai pegar a informação, usar o DNA como molde e produzir uma nova molécula de RNA. Aí ele coloca uma associação de RNAs ribossômicos com vários RNAs transportadores. Isso aqui fala um pouquinho da tradução, né? Dá elementos da tradução que não é a nossa ideia. E essa é a última casquinha de banana, né? Uma enzima denominada RNA polimerase dependente de DNA, que não corresponde à verdade, né, gente? Porque em seres eucariotos a gente tem que o RNA é feito a partir de uma molécula de DNA e não de RNA, como propõe aqui nessa questão, né? Tipo uma RNA polimerase que usa o RNA como molde. Essa enzima até existe, mas ela é típica de vírus de RNA, tá bom, gente? Vamos lá. Há um conceito molecular clássico de que um gene é um segmento de DNA que codifica um produto funcional. Em uma célula eucariota, diferentes elementos presentes no DNA podem estar incluídos nessa definição clássica. E, portanto, um gene é uma proteína, ou é uma sequência de DNA que inclui os
Gente, é o seguinte, a definição clássica, né, mais clássica que existe, de gene, é que um gene é um segmento de DNA que dá origem a uma proteína. Tá? E um conceito mais moderno, né, de gene diz que genes, né, são regiões do DNA que são responsáveis, né, pela síntese de um determinado produto proteico, né, ou até de um RNA mensageiro, e as regiões responsáveis pelos controles dessa expressão. Né? Então aí, nesse novo conceito de gene, você acaba colocando regiões codificantes e regiões não codificantes. Tá? Então a opção correta, gente, seria essa aqui, ó, exons, introns e regiões reguladoras não codificantes. Seria a resposta dessa questão. Agora vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, exons e introns compõem as moléculas de RNA. Existem RNAs que de fato vão dar origem, né, a proteínas, mas existem RNAs que têm função regulatória. Então, com os exons e introns, a gente conseguiria falar dos RNAs que têm função na síntese proteica e nos RNAs diretamente, e os RNAs que têm função na regulação da expressão gênica. Tá? Então, os exons e introns aqui já incluiria RNAs que viram de fato proteínas, RNAs que têm funções regulatórias, né, como por exemplo o RNA de interferência, e também regiões que estão ligadas ao controle da expressão gênica. Então, regiões que são implicadas no aumento da expressão, na diminuição da expressão, na expressão em alguns momentos, né, liga e desliga a expressão. Então, essa aqui contemplaria todos os elementos que, em uma definição moderna, são considerados como gene. Tá? Então, os exons e os introns não seria essa opção, por quê? Porque aqui você está excluindo as regiões regulatórias. Tá? Sejam elas codificantes, na verdade, as regulatórias codificantes, né, que codificam RNAs mensageiros, estariam aqui dentro. Porém, as regiões regulatórias que não são codificantes, ou seja, que não codificam RNAs, você não consideraria aqui como gene. Então, essa ficaria incompleta. Exons, regiões reguladoras não codificantes e regiões intergênicas. Regiões intergênicas estão fora, né, gente? Como o próprio nome sugere, elas estão entre os genes, então não são genes. Regiões reguladoras não codificantes, ok. E exons. Então, falta o que aqui? Os introns, né, que eles se transformam em RNA mensageiro, então, portanto, eles originam um produto funcional, que seria o RNA mensageiro. Então, os introns não podem ser retirados daqui. Tá? E aí, às vezes, também, essas sequências intrônicas podem ter outras funções também, né, mesmo sendo uma parte que é retirada, né, funções de promover estabilidade do RNA mensageiro durante o processo de splice. Então, assim, tem função e pode ser aplicada. Essa última coloca exons e regiões reguladoras não codificantes. Né? Faltam os introns. Faltam os introns aqui, que são também importantes, são partes do gene. E falta as regiões regulatórias codificantes, né? Que podem, no caso, quando eu coloco só exons, podem não contemplar todas. Aí, por último, eu tenho exons, introns e regiões reguladoras codificantes. Né? Então, faz parte, essas regulações, se são codificantes, fazem parte dos exons e introns. Né? Se são codificantes, fazem parte dos exons. Né? E aí, o que é que a gente tem? Fica faltando as regiões reguladoras que não são codificantes. Por isso, gente, a resposta correta, mais completa dessa questão seria exatamente a letra C. Tá bom? Vamos em frente. A figura abaixo representa as fases para a expressão de um gene eucarioto, que codifica determinado polipeptídeo. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Na etapa 1, a enzima RNA polimerase se liga à região promotora do gene, dando início ao processo de transcrição
e originando o RNA mensageiro primário pré-RNA mensageiro. Então está aqui o gene, a RNA polimerase vai ligar no promotor, de fato, e vai transcrever esse RNA mensageiro, né? Aqui o pré-RNA mensageiro, que ele ainda será processado. Então essa assertiva é verdadeira. Na etapa 2, que ocorre no citoplasma, o pré-RNA mensageiro sofre alterações, que inclui a retirada dos introns e a união dos exons, né? A adição da cauda poliar na extremidade de 3' tem função de estabilidade, de direcionamento para o citoplasma, e a adição do 5' cap, que também tem função de aumento da estabilidade do RNA. Porém, todas essas etapas, gente, elas ocorrem no núcleo, então essa seria falsa. Na etapa 3, realizada no citoplasma, agora sim, o RNA mensageiro é traduzido em polipeptídeo. Aqui é verdadeira, tá? Tranquilo. Nos eucariotos, o DNA nuclear é dividido em uma série de diferentes cromossomos. Por exemplo, o genoma humano, de aproximadamente 3,2 vezes 10 elevado à nona nucleotídeos, está distribuído em 24 diferentes cromossomos. Marque a opção que apresenta a conclusão a que se chegou a partir dos estudos com os cromossomos. Os únicos pares de cromossomos não homólogos na espécie humana são os cromossomos sexuais, masculino e feminino, visto que diferem em sua morfologia. Aqui ele gera dois problemas. Há vários cromossomos que não são homólogos, né? Então, o cromossomo 2 não é homólogo ao cromossomo 4. O par de cromossomo 2 não é homólogo ao par de cromossomo 6. Então, não são só os sexuais, tá? E aí ele fala de cromossomos sexuais e dá o nome masculino e feminino, tá? Aí teria uma outra imprecisão aqui. Então, não existe um cromossomo masculino ou um cromossomo feminino, tá? O gênero masculino, né, na verdade, o indivíduo do sexo masculino, na verdade, ele é caracterizado pela presença do cromossomo X e do Y. Isso sim caracteriza o indivíduo, né, como do sexo masculino. Agora, o indivíduo do sexo feminino tem dois cromossomos, dois cromossomos X. Então, eu não posso dizer que o Y é masculino ou que o X é feminino, né? Assim, um cidadão do sexo masculino, ele é XY. E o cidadão do sexo feminino, ou cidadã, né, do sexo feminino, é XX, tá bom? Então, essa seria errado por dois motivos. Nos procariotos, os cromossomos são menores e numericamente inferiores aos eucariotos, embora também estejam associados a todas as proteínas presentes nesses últimos, dos cromossomos, né, ou nos seres eucariotos, que exercem funções semelhantes. Então, assim, de cara, procarioto não tem histona, tá? E tem muitas proteínas, né, que não estão contidas em seres procariotos, estando presente apenas, ou em procariotos, estando presente apenas em indivíduos eucariotos. Durante a metáfase, os cromossomos mostram-se muito condensados e espiralados, o que facilita sua visualização ao microscópio e a realização do crossing over, mecanismo muito importante para a variabilidade genética da espécie. Veja, de fato, durante a metáfase, os cromossomos estão extremamente condensados e espiralados, o que facilita, né, a visualização. Tanto é que os exames de cariótipo são feitos na metáfase, né? Então existe uma substância que para a divisão celular na metáfase e eu consigo tirar várias fotos e identificar os cromossomos para fazer o cariótipo de um indivíduo. A única imprecisão dessa assertiva, gente, é dizer que o crossing over acontece na metáfase, né? Na verdade, ele acontece na prófase 1 da meiose, tá? Então, essa está errada por causa disso, tá joia? A letra D diz o seguinte: denomina-se cariótipo humano a representação dos 22 pares de cromossomos autossômicos, e anormalidades observadas neles ajudam a identificar os problemas hereditários. Aqui, ok, está correta essa parte. Porém, gente, o nosso cariótipo é composto por 23 pares de cromossomos. Faltou os sexuais, então estaria errado.
No homem, uma única grande molécula de DNA linear associa a proteínas, cuja função é dobrar e empacotar a fita de RNA, numa estrutura mais compacta chamada de cromossomo. Né? Essa aqui seria a nossa opção verdadeira. Tá? Embora essa seja verdadeira, gente, tenho alguma ressalva, né? Porque veja, no homem, uma única grande molécula de DNA linear associa-se a proteínas, cuja função é dobrar e empacotar essa fita de DNA numa estrutura mais compacta, chamada de cromossomo. Não é que ele diz, mas ele induz a gente a dizer que a gente tem apenas uma molécula de DNA, como os procariotos, né? Com apenas um cromossomo. Mas, na verdade, a gente tem, né, dentro de cada célula, se ela for uma célula somática, né, ou germinativa, 46 cromossomos, né, 46 moléculas de DNA. E se for um gameta, 23. Né? Então, essa seria de fato a incorreta. Na verdade, é correta, desculpa, as outras todas são incorretas, mas então essa ressalva que ele deveria ter escrito numa estrutura mais compacta, chamada de cromossomo, né? No homem, uma única grande molécula, parece que a gente só tem uma, né? Mas na verdade cada cromossomo é composto por uma grande molécula, aí estaria ok, tá? Mas dá pra gente chegar à conclusão de que a resposta correta é. Considerando o segmento de uma molécula de DNA, apresenta 8.000 nucleotídeos, dos quais apenas 30% são timina. Veja, o professor pergunta aos alunos qual seria o número de nucleotídeos com citosinas existentes nesse trecho da molécula. Os alunos concluíram que a resposta correta é, ele quer saber então, gente, a quantidade, né, de nucleotídeos citosina. E ele dá a quantidade de timina. Então, se eu tenho 30% de timina, obrigatoriamente é o DNA dupla fita, né? Então eu tenho 30% também de adenina. Aí veja, se eu tenho já 30% de timina e 30% de adenina, significa que sobraram 40% para os outros dois nucleotídeos. Então seria 20% de cada um. 20% para citosina e 20% para guanina. E aí, gente, é só, na verdade, a gente pegar agora e fazer 20% de 8.000, tá? 10% de 8.000 é 800, então 20%, que é o dobro, seria 1.600. Então a gente tem aqui a resposta, né, destacada em vermelho, 1.600 nucleotídeos. Vamos na 10. O código genético é um código universal, que estabelece a equivalência entre as sequências de bases do DNA e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. Com relação à natureza química do DNA e sua relação com o código genético, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A molécula do DNA está presente em todos os vírus, até mesmo em todos os seres vivos, até mesmo em muitos tipos de vírus, né, que não são classificados como seres vivos. Em todos, a molécula tem a mesma composição. Ela é formada pela união de nucleotídeos compostos de um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que podem ser adenina, timina, citosina ou guanina. Então, essa seria verdadeira. As inúmeras moléculas de DNA existentes nos mais diferentes seres vivos apresentam diferentes combinações. Elas diferem em número de bases, que é verdade, né? Cada ser vivo tem um número de bases, né, definido, né? E na sequência em que elas estão dispostas, aí seria exatamente a sequência genética desse indivíduo, né? Tipo adenina, guanina, citosina, e o número de bases é a soma, né, de todas essas bases. Então essa assertiva aqui seria verdadeira. E a terceira, gente, toda alteração na sequência de base nitrogenada em uma molécula de DNA é uma mutação, o que determina o surgimento de uma nova característica no organismo.
Essa é a condição fundamental para a diversificação das espécies. Veja, quando eu falo em alteração nas sequências de bases nitrogenadas, eu falo em um erro. Esse erro ele pode ser corrigido e não ser transformado em uma mutação. Além disso, vocês têm que pensar o seguinte: ele diz que a modificação de uma base, né, toda alteração, aí você pode também pensar que seja uma base só, vai gerar um surgimento de uma nova característica. E a gente sabe que nem sempre, né, existe o que a gente chama de mutações silenciosas, que são aquelas em que há mudança de nucleotídeo, porém a gente não tem mudança de aminoácido, né? São as chamadas mutações silenciosas. Então, o código genético é degenerado, ou seja, existem códons diferentes que codificam o mesmo aminoácido. Tá? Então, essa modificação, as mutações, na verdade, são uma condição fundamental para a diversidade das espécies, sim, mas esse item 3 eles têm esses vários erros. Primeiro, assumir que erro é a mesma coisa de mutação, depois dizer que qualquer mutação leva à mudança da característica. Às vezes não leva à mudança nem da proteína, porque às vezes a proteína pode ter uma composição de aminoácidos diferentes, porém conseguir fazer a mesma função, né? Então, assim, até você observar uma característica é algo muito drástico. Então, por isso, essa aqui também não, essa aqui na verdade seria falsa. Tá joia, gente? Valeu!